meus amores, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula incrível? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gessiane e sou professora de pintura realista no tecido. E hoje preparei uma super aula para vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar. Lembrando que o risco e as cores utilizadas estão aqui na descrição do vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma aula e também dizer o que você achou no final. E sem muita enrolação, vamos lá para nossa aula. Para iniciar na pintura do pepino, eu vou começar por esse que está por baixo. Estou aqui com o amarelo canário e venho contornando. Começo pela pontinha de cá, que é um tom de amarelo. Vou fazer primeiro o meu contorno. Esfumo um pouquinho a ponta. Vou trocar por um pincel melhor para poder esfumar. E vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou trazer a tinta daqui, ó. Fazendo esse risquinho pra cá, ó. Fazendo esse movimento aqui, ó. Curvadinho. A intenção é deixar um risco aqui no meio mais aparente quando eu entrar com verde. Que assim, quando eu entrar com verde, não vai sumir totalmente esse amarelo. Então, por isso que eu tenho que esfumar bastante aqui nas laterais, mas mantendo aqui o meio mais forte. Vou pegar o verde folha. E venho nesse meio, esfumando aqui com amarelo canário, para não ficar uma cor tão escura logo de cara. Para não perder esse tom de amarelo, que depois a gente vai precisar reforçar novamente. Vou puxando bem aqui pra cima, ó. Deixando mais fininho e mais clarinho. Chegando aqui em cima, eu faço esse movimentinho, ó, de acordo com esse movimento aqui em cima, ó. Mais encurvadinho.
Vem até o meio. E agora eu vou pegar o verde musgo pra fazer essa parte de trás, que é uma parte mais escura. Vem fazendo o mesmo movimento, esfumando bem. Pegar aqui um pincelzinho macio para poder fazer o contorno certinho, para ficar bem bonito. Vou esfumando bastante aqui, ó, que esse lado de cá não precisa aparecer tanto o amarelo. Vou usar até um pouquinho do verde folha para poder esfumar aqui junto com esse amarelo. Agora, venho com esse verde musgo aqui por dentro também, ó.
Para tirar essas marquinhas aqui que não esfumou tão legal, eu volto com um pouquinho só do amarelo canário, ó, aqui no meio e esfumei. Ó, venho com o amarelo canário aqui no meio novamente e dou aquela esfumadinha para tirar essas marquinhas aqui do... Como é um tecido mais grosso, ele não esfuma tão legal algumas cores escuras. Então, é só voltar com um pouquinho da cor clara para poder criar esse esfumadinho mais certinho. Agora que eu vou utilizar o verde pinheiro, vou sombrear um pouquinho aqui com verde pinheiro. Para realçar o volume. Dá uma leve esfumadinha por dentro também, ó. Deposito um pouquinho de tinta e depois venho só dando uma esfumadinha. Agora eu venho aqui com palha, vou iluminar aqui a pontinha, vou dar uma arredondadinha, porque eu quero deixar essa pontinha aqui pra entrar com uma outra cor. E vou puxar algumas linhas mais marcadinhas aqui pra baixo, ó. No meio desse amarelo canário, eu puxo 2 linhas. Aqui em cima eu vou puxar uma. Aqui na pontinha eu vou entrar com um pouquinho, umas batidinhas do siena natural, bem de levinho, ó. E agora, eu vou fazer algumas bolinhas. Esse pepino é aquele pepino de fazer picles. Então, pego um pincelzinho pequenininho e vou encher ele de bolinhas assim, ó, bem esfumadinhas, pequenininhas. Essa cor que eu tô utilizando é o tom de verde mais escuro, o verde pinheiro. E eu vou colocando várias bolinhas assim, pode colocar em cima das linhas também. Aí tem que ser bem esfumadinho, que é só uma sombra. É uma elevação que a gente vai criar, porque ele é todo cheio dessas bolinhas mais elevadas.
Só vem preenchendo com várias bolinhas assim, ó. Que tem aqueles pepinos mais lisinhos e tem esses pepinos mais grossos, que tem essas bolinhas. Aqui em cima, eu vou puxar um pouquinho pra fora, ó. Venho com verde musgo mesmo, e puxo uns pra fora. Deixa eu dar uma esfumadinha aqui pros lados, pra não ficar diferente a cor. Pegar um pouquinho do amarelo também, ó. Puxar esses elevadinhos aqui pro lado de fora. Por fim, eu vou pegar aqui o palha e vou colocar uma bolinha, mas eu não coloco todos em cima, dentro aqui no meio. Às vezes eu coloco um pouquinho em cima dessa bolinha mais escura e venho preenchendo todas essas bolinhas aqui com um pinguinho do palha para poder destacar um pouquinho mais essa elevação. Agora que o pepino aqui está pronto, a gente pode passar para os de baixo. Vou começar aqui pela casca, venho com o amarelo canário logo aqui por cima, ó. Já venho com verde musgo. Vou mesclando bem com esse amarelo canário, ó. E aqui no cantinho, eu já vou entrar com verde pinheiro. Já para criar essa parte de sombra. Pincelzinho menorzinho, vou dar uma mescladinha aqui pra cima, ó, só pra poder criar um volume diferente, pra não ficar tão retinho aqui esse tom do verde musgo. Antes de entrar com a tinta branca, eu vou utilizar um pouquinho do clareador, porque eu quero que fique um branco bem suave. Então, vem com o clareador aqui, ó. Não quero que fique aquele branco grosseiro. Então, nesse caso, eu uso o clareador ou diluente para poder suavizar a cor da tinta. Agora, eu venho com branco.
Ó, ele fica bem suave, bem clarinho. Que é pra criar aquele efeito mais translúcido mesmo que tem o pepino. Agora eu venho um pouquinho com um pouquinho do verde musgo e vou esfumar aqui pra dentro do branco, ó. Com um pincelzinho mais fininho, tô aqui com um pincelzinho menor, tinta pro lado de fora. Eu vou fazer aqui o contorno da casca, ó. Que vou pegar o verde folha, e vou fazer alguns esfumadinhos aqui por dentro, assim, pra fazer a profundidade das sementinhas que eu vou colocar aqui por dentro. Então, vem aqui, ó, fiz duas aqui, uma do lado, vi uma aqui no meio. Não precisa ser tudo do mesmo tamanho, tudo certinho, não. As sementinhas, elas não ficam certinhas aqui no meio. E criando umas maiores, umas menores. E é bem esfumadinho, não é pra deixar com rastro de tinta. Pra fazer a sementinha, vou utilizar o palha primeiro. Vem aqui, ó. E vou fazer o formatinho de uma semente, mais arredondadinho em cima e uma pontinha mais fininha embaixo. Quase não vai dar para aparecer, mas eu vou utilizar o branco ainda para poder finalizar. Que agora eu venho com a tinta branca. Pincelzinho filete. E vem um ladinho dessa sementinha. E puxo um iluminadinho para dar mais destaque.
vou usar o palha só para colocar uns pontinhos aqui, ó. Para criar esse mesmo efeito aqui de cima. Agora, a gente vai passar para os dois últimos. Esse de cá eu vou fazer ele um pouquinho mais escuro. Então, já vem direto com verde musgo. Aqui no cantinho, não vou utilizar o amarelo. Vou repetir o mesmo processo dessa que eu fiz do lado de cá. Esse daqui, mesmo processo do de cá, agora ficou esse maior para fazer. Vou utilizar um pouquinho do amarelo canário. Só para poder mesclar e criar um tom mais amarelado aqui com verde. Já vou pegar o verde musgo, nem limpei meu pincel. Fiz aqui todo o contorno. Vou pegar aqui agora clareador para fazer a parte de cima. Já venho com branco, preenchendo aqui, ó, toda essa parte onde eu passei o clareador, bem suave. Vê que fica aquele também translúcido mesmo, o efeito já fica um efeito mais translúcido. Faço o contorno certinho, para demarcar melhor a casca para a parte de dentro. Pego um pouquinho do verde musgo para poder dar aquela esfumadinha aqui no contorno.
Deixa eu ajeitar só um cantinho aqui, ó, que ficou faltando tinta. E agora eu venho com verde, fazendo todas as casinhas aqui das sementinhas. Vem fazendo várias casinhas, bem esfumadinho. Já faz no formatinho da semente, para ajudar também na hora que for colocar a sementinha aqui por dentro, saber a posição certinha. Agora eu venho com palha, colocando a minha sementinha aqui por dentro. Umas de cima para baixo, outras de baixo para cima. Mais fininho embaixo, mais arredondadinho em cima. Eu dou uma pressionadinha no pincel aqui em cima para dar essa arredondadinha e venho puxando bem fininho para baixo com batidinhas, ó. Arredondo aqui em cima e venho puxando mais fininho para baixo. Agora eu venho com branco. Só dando uma leve iluminada aqui, junto com esse palha. Vou pegar aqui o verde pinheiro, vou dar uma esfumadinha assim, ó, pra cima.
para dar um efeito a mais nessa casca. Fiz um contorno aqui, dou uma leve esfumadinha. Contornar um pouquinho aqui por cima com verde musgo. Também vou colocar uns pontinhos, igual foi colocado no lado de cá. Para finalizar, eu venho com um pouquinho do branco, com batidinhas, para poder criar um efeito mais brilhoso. Então, eu venho aqui, ó, em alguns pontos, dou umas batidinhas para poder criar uma parte mais brilhosa, porque essa parte aqui, ela é mais brilhosa. Ela não é uma parte seca, então, eu venho com essas batidinhas para criar esse efeito de brilho. Vou fazer uma sombra bem levinha aqui por baixo. Eu venho com um pouquinho do branco. Como é um tecido mais grosso, eu venho com um pouquinho do branco para quando eu entrar com sépia, não ficar tão forte. Pego um pouquinho do sépia e ele ficar mais esfumado também. Faço esse esfumadinho primeiro. Depois eu volto com um pouquinho do sépia mais marcado. Pra realçar mais. E assim ficou o nosso pepino. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se quiser colocar um fundo aqui também com stencil, pode colocar, vai ficar lindo. Utilizar também algum nome da semana aqui, dos dias da semana, para poder complementar, fazer uma semaninha bem bonita. Também pode estar utilizando. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece de me marcar quem fizer e até a nossa próxima.